A iniciar pela ré Yasmin. Nome completo da senhora? Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues. Brasileira, solteira? Sim. Idade da senhora? 28 anos. Profissão? Não tenho agora, faxineira antigamente. O endereço residencial da senhora? É Rua D, número 114, Paraí, Rio Grande do Sul. A senhora está na penitenciária atualmente? Sim, no Madre Peritier, em Porto Alegre. Tá bem. Yasmin, a senhora foi acusada aqui, de fatos ocorridos entre 17 de abril de 2021 e 25 de julho de 2021, correspondente à tortura de Miguel, que seu filho. Tá? Também está sendo acusada de homicídio qualificado em relação a esta criança, tá? Triplamente qualificado, e também está sendo acusada de ocultação do cadáver. Tá? A senhora quer responder as perguntas? Da minha advogada, da minha Restritamente defesa. a da sua defensora, é isso? Sim. Tá bem. Então, acolhendo, conforme já consignado, a pretensão defensiva, no sentido de interrogatório seletivo, passo a palavra à defesa. Doutora, com a palavra. Hoje tu vai ter a chance de poder falar tudo o que tu me pediu nesses últimos 50 dias. Nós temos conversas também no processo entre tu e a dona Valquíria. Ainda da época que tu morava em Porto Alegre, aonde tu diz que o Miguel está mal criado, está ruim com as pessoas, que tratam bem ele. Naquele momento, tu já sentia que tinha alguma coisa errada com teu filho? Não, eu só achei que no começo era pela troca, por ter saído da casa da avó e ir para uma casa diferente, com regras diferentes e jeitos diferentes e pessoas diferentes. Aqui no litoral, os dias dele eram basicamente com a Bruna. Que momentos tu tinha com teu filho sozinha? Eu não tinha. Como tinha essa personalidade, tinha a Nath, o meu momento com o Miguel seria o tema, ver um vídeo. Mas tinha a Nath, então não tinha tempo com o Miguel sozinho. Tu te sentias irritada com esse receio dele contigo de não querer te abraçar quando tu chegava em casa? Irritada não é a palavra, me sentia magoada, ferida. Em que momento tu decide pedir para a dona Valquíria ficar com o Miguel? Foi quando um dia eu cheguei. E aí eu cheguei cheia de dengo com ele. Ele falou, eu só quero a minha avó. Eu não quero ficar contigo. E aí tinha algo errado, eu acho. Eu tentei conversar, eu tentei ver o que ele tinha. E ele disse que não tinha nada, que ele só queria a vovó dele. E eu só queria ver meu filho feliz. Então eu comecei a pedir. Aí ele foi ficando mais arredio. Ele já não conversava mais. Eu chegava, ele se enfiava no quarto. Eu chamava ele para a sala e ele dizia que não queria. Então foi aí que eu comecei a pedir realmente para minha mãe ir buscar ele. Mas não era o que eu desejava. Em algum momento, teu filho foi um estorvo para ti? O meu filho foi o meu sonho de vida. Qual era a tua verdadeira intenção quando tu decidiu mandar ele para tua mãe? Eu só queria que ela cuidasse dele. Cuidasse dele porque eu não estava conseguindo cuidar. O Miguel, ele estava emagrecendo, ele estava brigando, ele não queria comer. Ele só tomava café da manhã comigo e jantava. A Bruna falava que ele não comia o dia inteiro. E ele estava emagrecendo. Eu sabia que ele estava emagrecendo, eu estava vendo. Tanto que eu falo isso para minha mãe inúmeras vezes. Nesse momento, a tua mãe te traz, então, a informação de que ela só vai ficar de novo com o Miguel se vocês realizarem a transferência da guarda, certo? Certo. O que tu faz a partir de então? Eu morro por dentro. Mas aí eu começo
Eu vim até aqui, Tramandaí, estava fechado, era só por e-mail, e aí eu começo as trocas de e-mail com a defensoria para dar a guarda. Só que diferente de pessoalmente, é uma burocracia enorme por e-mail. Tem que mandar foto disso, foto daquilo outro, que eu nem lembro mais. É um monte de documento que eles pedem. E como era eu que estava transferindo a guarda, eles alegaram que ficava mais rápido. Eu voltei. Como todos aqui já entenderam, é só tu entrar na porta que tu dá de cara com toda a sala e a cozinha da casa da Kelly. Eu vi a Bruna embaixo da mesa, sentada, tipo em posição fetal. Eu olhei pra ela e eu perguntei cadê o Miguel e eu saí correndo pra dentro do quarto do banheiro. Eu vi o Miguel deitado. Eu não queria. Eu vi o Miguel deitado no chão. Ele tava todo gelado, todo roxo. Eu voltei pra ela e eu perguntei o que tinha acontecido. E ela simplesmente falou que ele tava morto. Que o Miguel tava roxo e duro. Como que eu ia ir pra algum lugar e dizer que eu não matei? Que eu só dei fluoxetina pro meu filho e ele morreu com fluoxetina, que era um remédio que ele nunca tinha tomado. Então eu peguei ele no colo. Ele não tava vestido adequado, tava frio. Eu vesti um casaco bem quentinho, botei uma calça quente, meia. Ela levantou e veio com a mala e falou que a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu não quero. Eu peguei. Ele tava quentinho. Ele tava agasalhado. Eu peguei e botei. Eu botei ele lá. Eu botei ele e eu levei até o rio. Yasmin. Foi tu que colocou o filho dentro da mala? Foi. Durante todo o trajeto, o caminho das câmeras demonstra que foste tu quem carregaste a mala o tempo todo. Sim. Por que tu carrega essa mala o tempo todo? Naquele momento eu tava velando meu filho. O meu filho tava morto. E aquela mala era o caixãozinho dele. E eu não podia deixar ninguém mais carregar. Porque a culpa era minha. O filho era meu. A responsabilidade era minha. Então era eu que tinha que carregar. Foi tu, sozinha, que deslizou o corpo do Miguel dentro do rio? Foi. Foi. O que acontece a partir daqui, quando vocês voltam para casa? Eu não lembro. A gente chegou.
Ela preparou um chá, me botou no banho e disse que ia ficar tudo bem. Que agora ia ficar tudo bem. E que era pra me acalmar. Que domingo eu ia ter uma faxina, que por sinal era na casa da cunhada da Kelly. E que segunda-feira a gente ia voltar pra Porto Alegre. E aí tudo ia estar resolvido. Ela me dá uns 2 copos de chá, eu acho. Obrigada. Obrigada, Vila. Ela me dá, acredito que uns 2 copos de chá. Isso vai até umas 6 horas da manhã, porque eu não me acalmo por nada. E daí eu apago. Eu acordo, tendo um sonho ruim. Eu disse pra ela que eu tinha sonhado que o Miguel estava morto. E aí eu olhei pro lado e o Miguel não estava. Como estava tudo se encaminhando para entregar o Miguel. O Miguel dormia com a gente na sala. Ele dormia no sofá. E a gente dormia na cama, no chão. Dormia todo mundo junto. O Miguel não estava no sofá. Eu fui no banheiro, eu fui no quarto. Eu fui na rua. Eu fui em todo lugar. E eu me anestesiei. Porque o Miguel sumiu. Pra mim só tinha sido um sonho ruim. Então eu olhei pra ela e eu falei... O sonho que eu tive. E ela falou, não foi um sonho. O Miguel tá morto. E tudo que você tá me contando foi o que a gente fez à noite. De noite e de madrugada. Então eu falei que a gente tinha que ir pra delegacia. Porque eu tinha matado meu filho. E eles tinham que achar um corpo. Eles tinham que achar o corpinho do meu filho. O meu filho merecia um velório decente. O meu filho merecia que a avó dele cuidasse dele, nem que fosse nos últimos segundos. E aí, ela diz que não, diz que não, diz que não. E eu simplesmente pego e vou, dane-se se eu fosse presa. Dane-se, tudo, só tinham que achar. Quando eu peço, quando eu falo pro policial que eu quero a ajuda dele para encontrar o Miguel, porque o Miguel tá desaparecido, eu quero que encontrem o Miguel. E ninguém encontrou o Miguel. Eu pedi para ele encontrar o Miguel. Independente de qualquer coisa, era só encontrar o Miguel. Não era difícil encontrar o Miguel. A água devolve, era essa a teoria. A água devolve. Viu? Antes de tu ir até a delegacia, tu faz uma ligação para o 190 para fazer o registro, para saber como é que funciona o registro de desaparecimento do Miguel. E, a partir de então, vocês vão fazer esse registro na delegacia. Quando tu chegar lá, nesse caminho, vocês têm alguma conversa, algum diálogo, alguma tentativa de que tu não chegasse até lá? Sim, em todas. E eu te pergunto isso porque a gente ouviu muitas vezes hoje que tu foste uma pessoa fria, que tu foste uma pessoa muito determinada a registrar o desaparecimento do teu filho. E eu queria entender o que passou na tua cabeça nesse momento. Nada. Eu só queria falar qualquer coisa para procurarem o Miguel. Eu só queria chegar lá e falar que o Miguel estava em algum lugar e que eles encontrassem o Miguel. Tanto que é a história mais fajuta que tem. Se eu fosse uma pessoa tão fria, calculista, que sabia exatamente o que dizer, eu não ia dizer que eu pesquisei no Google e que
registro tinha que ser depois de 48, 24 horas. Qualquer um sabe que um registro tem que ser feito na hora, porque as chances são mais fáceis de encontrar. Eu só queria que encontrassem ele. A todo custo que encontrassem ele. Houve uma tentativa, quando vocês chegaram ali, a delegacia estava sem sistema e, teoricamente, iam transportar vocês para a delegacia de Imbé para fazer o registro. Nesse meio do caminho, acontece alguma coisa e resolvem chegar com vocês lá no apartamento, lá na pousada da Kelly. Esse deslocamento de vocês duas foi feito junto ou separadas na mesma viatura? Para sair da delegacia e ir até o apartamento foi junto. Tá. Por que tu teve a reação de não querer que a polícia entrasse dentro do apartamento? Não é não querer entrar. Ele não estava lá. Tinha que procurar na rua. Não tinha nada lá que pudesse dizer aonde que ele estava. Por que não iam procurar na rua? Tu lembra se tu foste algemada dentro ou fora de casa? Eu fui algemada fora. E aí eles entram contigo dentro de casa. Sim. O que acontece ali? Ali eu comecei a ser espancada. O segundo, não o último policial que falou, o anterior, eu não sei o nome deles. Tá? O que veio todo de farda aqui hoje. Ele fez tudo e mais um pouco. E acredito que todos aqui vão concordar com o que ele fez. Até eu concordo com o que ele fez. Ele me amulentou a pau. Tá? Foi saco na cabeça. Ele agarrava no meu pescoço. Ele é tri mais alto do que eu e mais forte do que eu. Por mais que eu tivesse 30 quilos mais gorda na época. Tá? Ele me levantava pra cima. Eu tinha que chutar as pernas dele pra ele me largar. A Bruna começou a gritar. Sempre tive cuidado com ela. Não mudou naquele dia. O cuidado que eu tinha com ela não mudou naquele dia. Quando eu vi que ela começou a gritar, eu achei que estavam batendo nela. Tá? Por 2 segundos, aquele policial fardado parou. Eu falei, para que eu vou falar. E aí ele me levou pro quarto. Eu vi que ela parou de gritar. Ele me deu mais... Tu já me falou o nome, mas eu nunca lembro. Aquela coisa que bate na cabeça com a arma. Coronhada. Ele me deu umas 4 coronhadas na cabeça. E aí que eu comecei a falar. Eu não falei nada antes de eu achar que a Bruna estava sendo agredida da mesma forma do que eu. Porque ela começou a gritar. Falei tudo que tinha que falar. Encontrei o Miguel morto. Levei ele pro Rio. Mesma coisa que eu falei na delegacia. O que eu tô falando agora? Esse policial, junto com o outro que deu o último depoimento, me levaram na viatura deles, na mesma viatura que da delegacia, levaram a gente pro apartamento. E ela foi num carro branco. Eu fiz o trajeto que eu lembrava. Eu me perdi várias vezes. Ela chegou primeiro lá e eu cheguei depois. Na volta foi o carro dela que veio na frente e encontrou a mala. E daí da mala eles me levaram para eles me levaram para o hospital. Daí foi constatado que eu estava com os dedos machucados. E daí eu fui para a delegacia. Quando tu chegou na delegacia, tu foi imediatamente conduzida para a cela? Não, o delegado não estava lá. Daí eu não podia ir. Quando tu chegou lá, o delegado não estava, então? Tá, O delegado demorou, eu acredito, que uns 40 minutos para chegar lá. Tá. E o que a Bruna estava fazendo nesse meio tempo? Ela estava Bruna... presa como tu? Não, a Bruna estava zanzando. Eu pedi para ir no banheiro. Eles me autorizaram a ir.
quando eu saí do banheiro, ela pegou e ela chegou num policial e disse que, enquanto a mamãe dela não chegava, ela queria ficar perto de mim e do meu lado. Naquela ocasião, tu negou qualquer participação da Bruna na morte do Miguel. Sim. O delegado menciona em várias oportunidades a tua frieza com relação ao teu filho, mas os teus cuidados extremos com a Bruna. Hoje, tu consegue me explicar o porquê disso? Eu acreditava que a Bruna era autista, que ela precisava de cuidados e que ela não podia ficar presa. Eu não estava. Como algumas vezes a gente conversou, eu e tu, advogada e cliente, eu só estava contando uma história. Eu não estava como hoje, como mais de inúmeras vezes, contando a minha história. Com todas as emoções, talvez com tanto de emoção em excesso. Eu só estava contando uma história. Eu só estava falando, literalmente, como se eu estivesse falando numa garrafa. Porque eu não tinha reação. O meu motivo de vida não estava mais ali. O meu motivo de vida estava no Rio. Independente do que acontecesse comigo, eu só não queria que ela fosse culpada de nada, até porque eu não tinha cuidado dela o suficiente para saber se ela era autista, para saber se ela tinha alguma deficiência mental. Então, colocar ela dentro de um presídio sendo doente não era o que eu queria. Partindo desse princípio, eu só contei uma história. Contei o que eu acabei aprendendo com ela, que relacionamento, no meu caso, entre homem e mulher, ou era para prostituição, ou era para abuso. Por isso que eu falei que o meu relacionamento com o pai do Miguel foi abuso. Eu falei porque ela me pediu para falar do roupeiro. Então eu falei. E aí eu falei o que eu realmente fiz. Que eu coloquei ele na mala, que eu levei ele e que eu botei ele no rio. Existem muitas provas dentro desse processo. Muito foi feito para que conseguisse, então, corroborar com aquilo que foi trazido na tua confissão e com algumas outras coisas, algumas outras informações que se tinham dentro do processo. E, a partir de agora, eu vou te fazer perguntas bem específicas com essa questão de prova do processo. E eu preciso que tu me responda da forma mais sincera como tu conseguir, tá? Em uma das tuas conversas com a Bruna, tu tá dentro de um pet shop, comprando correntes e cadeados. Tu já disse aqui hoje que tu não sabia que teu filho era amarrado. Por que tu estava nessa loja para comprar corrente e cadeado? A Bruna tinha fetiches esquisitos, na minha opinião. E como eu não... Dá pra falar no português? Como eu não transava, como eu não dava pro Tadeu, eu tinha que fazer isso com ela. Tudo que eu não fazia na cama com o Tadeu, eu fazia com ela. E ela tinha uns fetiches meio esquisitos. Ela queria que eu comprasse as correntes e os cadeados para me amarrar. E ela queria que eu comprasse um vibrador. E era um vibrador muito específico. Ele tinha que ser um vibrador preto, para ela usar comigo. Qual o teu sentimento de ti mesma nesse momento hoje? Eu sou um lixo, um monstro. Eu mereço todo o ódio possível, porque eu sinto ódio de mim todo segundo. Eu não mereço nenhum pingo de compaixão. Uma mãe não deixa.
Por mais que ame, por mais que o relacionamento seja, que hoje eu vejo, abusivo, por mais que tudo, eu não podia ter deixado. Eu não podia ter permitido que o Miguel tivesse convivido com pessoas como ele conviveu. Com o Thiago, que era drogado e bêbado. Com a Magda, que era uma mãe que viu o filho drogado e alcançou, assim, ó, pega, enfia na barriga dele e leva até o pescoço. Porque drogado a gente cuida assim. E conviver com ela. Principalmente com ela. Porque ele conviveu todo santo dia com ela. E tu te sente tão monstro quanto a Magda quando tu bate no teu filho? Eu me sinto o dobro. Porque o Thiago tinha 30 anos, o Miguel tinha 7. Tu odiava teu filho? Eu amava meu filho. Eu amo o meu filho. Eu rezo pelo Miguel todos os dias. Eu peço para que ele me perdoe todos os dias. Eu só queria, por um milésimo de segundo, ouvir a seguinte frase: mamãe, eu te perdoo e eu te amo. Eu só queria que o Miguel me perdoasse. Me perdoasse por ter sido um monstro. Me perdoasse por ter sido fraca. Me perdoasse por eu ter sido omissa. Nas inúmeras vezes que eu tive, sim, a oportunidade de ir embora. Tanto com ele quanto sozinha, e não fui. Por eu ter sido fraca, por eu ter sido um monstro. Nada minimiza. Nada minimiza o meu remorso, o meu ressentimento, a minha dor. A minha dor de não ter sido mãe. O promotor está completamente certo quando ele diz que eu sou só uma genitora agora. Eu fui mãe do Miguel até conhecer a Bruna. Depois eu fui só uma genitora. Eu vou encerrar o teu depoimento te fazendo uma pergunta que talvez foi a primeira pergunta. Doutora, antes de encerrar, não sei, a senhora só me permite a senhora esclarecer que eu não entendi. Ela disse que se sente responsável pela morte do filho, mas a ela atribui que conduta criminosa? Ela admitiu que ela bateu nele em excesso aquele dia, com os tapas, e que ela administrou a fluoxetina. Tá. Tá? Essa mas a última pergunta eu acho que o senhor vai entender e o senhor vai concordar comigo. Ok, obrigado. Hoje, o que tu acredita nós enquanto defesa? No momento da nossa fala para o Conselho de Sentença, qual foi o primeiro pedido que tu me fez quando a gente conversou, quando eu decidi assumir a tua defesa? Tu te lembras? Sim. Eu pedi que eu fosse responsável pelo que eu sou responsável. Tu mereces ser condenada, Yasmin. Óbvio. Sem mais perguntas. Nome completo da senhora? Bruna Natiele Porto da Rosa. Bruna, a senhora foi acusada de fatos aqui, referentes ao período de 17 de abril de 2021 até 25 de julho de 2021, que se referem à tortura praticada contra a criança Miguel. Também está sendo acusado do homicídio triplamente qualificado, fatos entre os dias 26 e 29 de julho de 2021, na rua Sapucaí, trans 76. E também está sendo acusada de ocultação do corpo dessa criança, no dia 29 de julho de 2021. A senhora quer responder as perguntas? Sim. Primeiro, para contextualizar, depois eu vou passar a palavra para as partes. O que a senhora tem a ver com a morte do Miguel? Eu tenho a ver com a tortura e a ocultação. A morte, não. Com a tortura e com? A ocultação. A ocultação. A morte, não? Não. A senhora tem noção de como é que ele morreu, quem é que matou? Sim. A senhora pode responder, por favor? Ele foi espancado, era torturado psicologicamente e fisicamente.
e ele não comia, E foi espancado por quem? pela Yasmin. E a senhora, qual foi a sua participação Eu torturei ele psicologicamente. psicologicamente? Sim. Fisicamente, não. Não, nunca bati nele. A senhora convivia com a Yasmin durante quanto tempo? Foi dos meus 22 até bem antes de eu bater 23. Não chegou a 23 anos. A senhora conheceu ela em que circunstância? Pela internet. O que a senhora quer dizer para os jurados em relação a esses fatos que pesam contra a senhora? Que eu não matei, mas que realmente eu gravei o vídeo. Tem mensagens que eu falei, mas eu tava com muita coisa na cabeça, mas eu nunca bati nele. Só literalmente fui com ela, e tem o vídeo que mostra que eu fui com ela, mas torturar ele, tipo, fisicamente, não. O que aconteceu com o corpo da criança? Ela botou dentro de uma mala e foi largado no lago. A senhora acompanhou esse trajeto? Sim, fui até lá. Chegando lá, ela foi um pouquinho mais pra frente, jogou, uma onda veio e levou ele. Foi arquitetado, foi programado, foi pensado de fazer um registro do desaparecimento dessa criança? Sim. Quem teve essa ideia de dizer que a criança desapareceu? Ela, porque na noite que aconteceu tudo, eu queria ligar pra minha mãe. Porque eu falei pra ela que eu não queria aparecer o caso da Grazi. Porque eu não tinha conhecimento do caso da Alexandra. Ela disse que não ia acontecer isso, daí eu deixei ela tomar frente da situação, eu não me metia. Tanto que eu não me manifesto na delegacia, como já foi falado. Não falo nada. Eu vou passar a palavra para o promotor, para fazer o encaminhamento, depois para a defesa e para os jurados. Tá? Tá, pode continuar, por favor. Continuar. Isso, pode ir narrando ali. essa parte de Daí, vocês, depois né? passou menos de um mês, a gente foi morar junto. Daí, a minha mãe falou, tá, então traz ele, eu ajudo, eu compro os material e dou as coisas pra ele. E qual foi a tua reação quando ela disse que queria trazer Eu o fui Miguel? contra, porque ela não estava trabalhando, ela trabalhava num salão de beleza lá na Restinga. Naquele momento, tu queria que o Miguel viesse também? Tu aceitou isso? Não, eu fui contra porque eu falei que bem ou mal em Paraí ele não ia passar necessidade com a gente, ele ia, porque só minha mãe estava bancando lá o apartamento, ela bancava eu, o meu irmão e ela ia bancar mais o Miguel, minha mãe não recebia milhões. Minha mãe trabalha de faxina, não recebe milhões. Sim. Daí ela ficou braba, tudo, e eu, vendi meu celular e ela vendeu o carro, porque a Yasmin tinha carro. Aí a gente juntou o dinheiro e foi buscar ele. A mãe dela já estava encrencando comigo por causa de algumas coisas, que ela não ia com a minha cara, isso e aquilo outro, que ela disse que nunca foi com a minha cara, não sei o quê. E o Miguel veio com a gente para Porto Alegre. Foi a pior besteira que eu aceitei, porque desde ali começou o inferno. Se o Miguel tava aqui, qualquer coisa que ele fazia, ele apanhava. Daí era falado pra avó dele, a avó dele falava que era traquinagem de criança, que eu nem sei o que é traquinagem, mas é a palavra que ela usava. E Quem a que Yasmin usava também. essa palavra? A Yasmin e Tá. a mãe dela. Daí ela falou que não queria bater. Eu falei, então conversa com ele. Só que daí ela foi conversar com ele e ele disse que não queria mais morar com ela. Aí ela ficou brava e começou a bater nele. Agora mais com calma, assim. Então, isso a senhora referiu que foi pro final ali, já início de 2021. Início de Vocês 2021. ainda estavam morando em Porto Alegre até Sim. que a tua mãe, né, a dona Magda, A dona é isso? Magda. Ela expulsa vocês de casa. Ela não quer mais vocês ali. É Isso, por causa dela, por conta da relação dela com o Miguel, que a minha família não aceitava como ele era tratado. Ao ponto, para você ter uma noção, que um dia ele falou um palavrão, ela pegou uma pimenta, botou na boca dele e mandou ele pegar uma larva que estava no chão. A brigada militar bateu lá no apartamento da minha mãe. Quando vocês decidem vir para Imbé, a senhora já sabia que quem iria auxiliar financeiramente você seria o Tadeu? Não, ela disse que seria o mecânico dela. Depois, eu conversando com ela diariamente em Imbé, porque a gente veio para Imbé no começo do ano. Tá, mas ele começa a ser torturado desde o começo do ano. Quem? O Miguel. Tá. Ele já era torturado, porque bateu o ano novo, ele não estava comigo, passou o ano novo, ele já veio. E ele já apanhava em 2020, que ela sempre batia nele. Daí ela contou pra mim que o banco era o Tadeu, o cara que veio e pagou a casa. Vocês chamavam ele de banco? Sim, o banco. Que foi ela que apelidou de banco, daí eu peguei o banco e também chamava ele de banco realmente. Tem mensagem de prova chamando ele de banco. Certo. Falando já nessas mensagens ali, a senhora teve acesso a essas mensagens, o conteúdo dessas mensagens? Tive. E essas mensagens, elas são condizentes com aquilo que vocês conversavam? Sobre o cadeado, é mentira. Eu não peço cadeado. É tanto que o meu advogado, um dia ele me comentou, quando eu estava ainda no Madre, porque agora eu não estou mais no Madre,
que tinha uma mensagem que mostrava que eu falava que não era para ela comprar o cadeado, e sim comprar comida. Porque o Tadeu comprava de 15 em 15 dias comida. Sim. Então, não era todo esse amor, não tinha nada de zero lactose pro Miguel, isso é mentira também. Ela comprava coisa pra mim e pra ela. E muitas vezes quem brigava pro Miguel comer era eu. E quando ela se atinava da comida, ela abria a porta do guarda-roupa e ele com as mãos amarradas pra trás, e ela falava que ele tinha 10 minutos pra comer no pote. Tá. Então, vocês decidem chegar aqui em Imbé. Sim. Quem que organiza o local onde vocês vão residir? Quem é que faz esses primeiros contatos? Ela com o querido, que era assim que era escrito antes. Não sei se ela mudou depois. Certo. E aí, quando vocês chegam, quando que a senhora fica sabendo que o querido, o banco, é o Tadeu? Na primeira semana, porque ela disse pra mim que eu não posso aparecer pra ele e que eu tenho que, como é que eu posso dizer, como é que se fala, me apresentar como Nath, porque no outro ano recente, eu vim passar uma semana aqui, só que eu não passei. Porque eu vi que estava acontecendo alguma coisa, mas eu quis não ver que era entre eles. Por isso que eu falei que eu só fui saber no outro ano. Eu fiquei, acho que 3 dias no máximo, porque ele estava bancando tudo. E ela disse que quem ia bancar tudo seria ela. Então, ela impedia a senhora... De levar ele pra rua. E isso foi desde o início que vocês chegaram ou teve algum momento especial? O único dia que o Miguel curtiu foi o primeiro dia que a gente chegou, que a gente foi na praia. Só que daí a gente começou a discutir eu e ela, porque eu vi uma mensagem do Tadeu, se não me engano, falando quando que ele ia transar com ela, foi alguma coisa assim. E daí o Miguel foi pra lá, que eu falei pra ele ir pra lá, porque eu não gostava de discutir perto dele. Daí ele foi lá pro ponto, assim, e aí ela ficou brava comigo, eu falei, eu vou voltar. Ela, não, então a gente vai voltar junto. Daí ela foi até lá, deu um tapão nele, ele caiu, ela pegou ele pelos braços, pelos cabelos e levou ele junto. Porque ela era muito agressiva. Certo. E então, já que a senhora não podia sair, né, para passear com ele, como é que era a rotina de vocês dois dentro daquele A gente imóvel? acordava, como ela comprava leite desnatado, eu dava leite desnatado para ele. Porque durante uns 15 dias... Nesse período, a senhora se dava bem com o Miguel, assim, no início? Sim, sim. Teve algum momento ali que a senhora passou a não se dar tão bem com ele? Não me dá bem com ele? Não, sempre me dei bem com eles. Eu dava leite para ele, porque bem nessa semana aí eu lembro que ela foi bater nele e ela quebrou uma pazinha e ela ficou com uma parte pontuda. E se olharem bem na foto, ele tem uma mão que está inchada e ele tem a baita de uma cicatriz, assim. Essa foto que foi divulgada na imprensa. Isso. Essa foto foi tratada? Foi pelo meu celular, porque eu tirei pelo dela, ela tirou pelo meu, e depois eu tirei pelo meu e ela tirou pelo dela. Só que o meu celular ele era mais moderno, dava pra te dar uma melhorada na foto. Botaram um filtro naquela foto? Isso, eu não sei botar filtro, eu nem sei o que é filtro. Sim. Mas ela melhorou a foto, ela conseguiu. Mas essa foto foi tirada por quê? Só pra aproveitar já esse Porque ela contexto. queria mandar pra mãe dela pegar o Miguel. Porque a avó do Miguel disse que não ia pegar o Miguel enquanto não chegasse o papel da guarda. E tem áudio do Miguel falando, por favor, vovó vai me buscar. E ela fala, aguenta, não sei o quê, não sei o quê. É outra também que o trem não pega. Que ela não ajudou. Não ajudou em nada, e ela sabia de tudo. Tá. A gente está falando, então, de um período ali do dia 17 de abril até o dia 16 de julho, né, 3 meses, mais ou menos, em que vocês residiram na pousada da dona Joraci. Né? A senhora iniciou as suas declarações, seu interrogatório, dizendo que é responsável pela tortura, né? Sim, se sente responsável por isso. Sim, por causa do vídeo que eu gravei. E aí eu tinha questionado para a senhora como é que era o seu relacionamento com o Miguel, e a senhora disse que em um determinado momento ele era bom. Então, já que a senhora atribui e se sente responsável por esses atos, qual foi o momento ali, desse período em que vocês residiam, que houve essa alteração de comportamento da senhora com ele? Foi assim, ela começou a ficar insuportável, tá? Todo dia a gente brigava, porque eu queria que o Miguel fosse para casa da avó dele, para ele parar de sofrer. Daí, deu que ela não fazia nada. Ela falava, não, minha mãe mora, daqui a pouco responde, daqui a pouco a minha mãe vai falar, daqui a pouco não sei o quê, daqui a pouco não sei o quê. Eu falei, então o que tu quer fazer? Daí ela falou, grava o vídeo. Eu falei, então tá, vou gravar. Aí eu gravei o vídeo. Qual o vídeo? O vídeo deu falando que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas eu não fiz nada disso, tá? Só foi gravado mesmo, não fiz. Só foi gravado. Tá, mas só para entender, assim, não desculpa que eu não captei. Por que foi feito esse vídeo? Qual foi o objetivo? Para mandar para a mãe da Yasmin e ela ver a situação que ele se encontrava para ver se ela vinha buscar ele. Tá, peraí, mas assim,
aquele vídeo foi divulgado na imprensa que a gente está falando aqui. Sim, o vídeo que foi divulgado na imprensa. Tá, mas a senhora ia mandar aquele vídeo para estimular a avó a vir buscar o filho? Isso. Mas qual é a lógica disso? Desculpa, é só para entender o seu raciocínio. Não foi meu raciocínio, foi o raciocínio dela. Eu Tá, só então, assim, gravei. a senhora iria, digamos por assim, ó, a avó, por mais que estivesse distante, enfim, nessa situação, ela ia ver que o filho estava realmente sendo torturado, né? Ela não ia, acredito eu, como uma avó natural, no mínimo ela ia mandar a brigada militar na hora tirar a criança dali. Sim, esse né? foi o raciocínio dela que ela E ia a senhora ia vir ser buscar. presa, desculpa, né? Porque na lógica de um raciocínio, se um vídeo desse chega até uma pessoa, a atriz do vídeo, que a senhora está dizendo que foi uma atriz, ela no mínimo ia ser presa, né? Então vocês iam enviar esse vídeo Sim, para isso? sim. E por que não foi enviado? Porque eu gravei, só que depois, logo em seguida, a gente já se mudou. E ele continuou sendo torturado, foi indo, até que ele morreu. Pode falar. Por que que ninguém percebia isso, tanto na Dona Jura quanto na Kelly? Porque, Ninguém nunca ouviu nada. porque quando ele ia apanhar, ela falava que se ele gritasse, ele ia apanhar mais. E teve um dia que ele gritou muito alto. Tá, e tu ficava fazendo o quê? Assistindo isso? Não, eu me metia tudo, mas eu levava pau junto, porque ela é muito forte. Tá, mas aí tu também não gritava. Eu gritava, teve um dia que ela meteu os 2 dedos dela dentro da minha garganta, eu gritei socorro, ninguém me ajudou. Só que Então os vizinhos ouviam. Sim, dava pra ouvir, porque ela batia e realmente ela não sabe parar. Tá. Essa questão do guarda-roupa, o que significava isso? Ela dizia que era a forma de castigar ele. Mas o menino ficava no escuro, trancado dentro do armário? Dentro do armário, com a pazinha que ela quebrou no meio, ela botava assim. Mas quantas horas ele ficava ali por dia? O dia todo, a noite toda. Começou com ela amarrando ele na cama, depois ela botou dentro do guarda-roupa. Porque ela não queria que ele mexesse na comida. E aí teve um episódio que eu lembro que ela comprou um monte de besteira e eu nem podia comer aquelas besteiras, ela não comprou pra mim. Porque eu tenho gastrite e virou uma úlcera. Então eu não comia besteira. Ela comprou um monte de coisa e falou assim, tu tá vendo tudo isso aqui? Ele, para, não me mostra, porque depois eu sonho. E ela bateu nele com aqueles coisas e deixou tudo guardado dentro de casa. Tá, mas não era mais fácil botar o guri pra rua e fechar a porta e entregar o guri aí pra cidade? Né? Ela não queria. Ela dizia que não gostava mais dele, que não amava mais ele. Era só isso que ela dizia. E aí tinha que ficar fazendo isso todos os dias com ele? Ela Durante torturava... 90 dias? Sim, o Miguel foi torturado desde o começo do ano. Só aproveitando, então, já que a gente está nesse ponto, e a senhora enfim, se sente responsável por alguma situação de todas essas ações aqui que foram lidas, né, de que foram feitas e que estão na denúncia, o que a senhora efetivamente é responsável? Eu sou responsável pela tortura psicológica. Que consistia no quê? Que foi o vídeo que eu fiz, porque eu peguei no psicológico dele. Os 2 vídeos? Os 2 vídeos. Mas por que a senhora acha, assim, só para entender, por que a senhora se acha responsável se foi a mando dela? Porque ela mandando ou não, é a minha voz que sai. Uhum. Entendeu? E então, bem ou mal, eu não posso Mas a tirar... senhora estava interpretando ou era um sentimento que a senhora estava exalando ali naquele momento? Não, exalando não. Tava falando, mas querendo ou não, eu falei. Então, a minha culpa eu não posso tirar. Então, eu me culpo por isso. Tá, mas então a senhora fez, dentro desse período de 90 dias, o único ato que a senhora se eu sente fiz- responsável foi esse vídeo? E a ocultação de cadáver dele. Não, mas eu estou dizendo especificamente com Da relação a tortura? esses atos de tortura. Sim, só torturei Só foi ele. esse vídeo? Só esse vídeo. Eu nunca cheguei nele e falava que ele foi feito por um estupro ou alguma coisa assim. Não, até porque ele não foi feito por um estupro. Ela namorou 1 ano e pouco com o cara. Sim. A senhora lembra quando que foi feito esse vídeo? Esse vídeo, não lembro, mas eu lembro que eu fiz. Certo. Mas a senhora lembra se foi próximo... Só para ter marcos temporais, tá? Tá. Vocês se mudaram dia 16 de julho. Saíram da Dona Juraci e foram para a pousada da Dona Kelly. Esse vídeo, ele foi produzido próximo à mudança? Sim, próxima mudança. Próxima mudança porque ela já estava pedindo pra mãe dela vir pegar o Miguel. Certo. Por que o menino não podia falar com a avó?
por causa que a avó queria fazer chamada de vídeo e a Yasmin não queria mostrar como ele tava. Sim, mas ela não queria até mandar um vídeo da situação que o menino ela tratado aqui pra justamente sensibilizar a avó pra vir de uma vez? Sim, mas ela não queria que ele visse que ele tava com marca aqui, porque se vocês Tá, mas separarem então a bem... avó não sabia das agressões? Não. Ela sabia ela ia ficar sabendo só do vídeo e ela sabia do que o Miguel falava e o que a Yasmin mandava. Que ela mandou uma foto que ele não, né? Ela quebrou um monte daquelas torradinhas e botou no vaso, tirou uma foto e mandou, dizendo que ele tinha feito aquilo. E ela disse que era traquinagem de criança. Por que ele não podia ir na escola? Ele não foi pra escola, ele não é porque ele estava machucado ainda. Ele já estava machucado, mas dava para tapar. Mas por causa que era pandemia e ele tinha asma e ela não queria mandar ele pro colégio. E ela também me perguntou, eu falei, ele tem asma, então vamos deixar ele ter pelo WhatsApp, porque a gente não tinha notebook, só tinha celular. Sim. Mas vocês saíam normalmente, né? Vocês duas, passeavam, Sim. tudo. Tá, e como é que ele ficava em casa e não pedia socorro pra ninguém? Ele não gritava porque ela ameaçava ele, então ele nunca foi de gritar, ele era muito tranquilo. Mas ele ficava dopado? Não. Pra que vocês davam essa medicação pra ele? O que ela fazia de efeito? Porque a medicação é tua, né? Sim, o fluoxetina e um laranjinha era meu. Tá. Mas ele tomou só no penúltimo dia dele morrer porque ele começou a gritar. Qual era o efeito que produzia no corpo dele essa medicação? Nem Ela o- demora um tempo, né? Pra Sim, produzir. sim. Ele só tomou no dia mesmo que ele começou a gritar, porque ela tinha batido com a cabeça dele. Daí ela deitou ele no chão, botou numa seringa, não foi numa colher, como estão falando, foi numa seringa, com um caldinho de leite, e enfiou na boca dele e saiu pelo nariz. Ah, nem não fez efeito? Não, eu falei pra ela, ele tá agonizando, tem que levar ele pro hospital. Ela disse que não, que ele tinha engolido, mas eu vi direitinho caindo do nariz. Não, Tá, não então, chegou. Vamos seguir dali já, mas eu quero saber dessa virada de chave. Quando que acaba a tortura e inicia o homicídio? Quando acaba a tortura, o Miguel nunca acabou de ser torturado. O Miguel foi torturado até o dia dele morrer. Mas alguma coisa mudou, porque tem as conversas em que tu diz que tu vai embora. Né? Sim. Tu decide ir embora. Sim, que eu finalmente. decido que eu vou embora, que é quando ela bota a faca no meu peito. Só que daí tem umas outras mensagens que daí eu falo com a minha cunhada, que se chama Yasmin também, e ela disse pra mim esperar que 6 horas o marido dela sai do serviço e eles iam me buscar. Só que a Yasmin de manhã, porque eu não conheço Imbé, eu sentei no meio de uma rua e fui pedir socorro pra minha família. Só que a minha mãe tava brava comigo, a minha mãe disse que não ia me ajudar. Que se eu fui com as minhas pernas, eu ia voltar com as minhas pernas. Daí eu deixei minha mãe quieta. Fui falar com a minha cunhada. Daí a Yasmin pega e fala, onde é que tu tá? Eu falei, se eu não me engano, eu falo que eu tô numa rua. E ela fala, se tu for pra Restinga de novo, porque eu sou da Restinga, eu vou te caçar lá e vou fazer pior. Ela fala um monte de coisa. Não sei se tem Aí essa tu volta mensagem. pra casa. Daí ela fala pra mim, eu falo, tá, eu vou te esperar na parada. Daí eu volto de novo. Daí Isso é aquele episódio que a dona Jura diz que tu vai embora Isso, e tu que eu volta. volto, Ah, isso. tá, mas isso é lá na dona Jura, é lá em Santa Terezinha ainda. Isso. Depois disso eu não tentei ir embora mais, porque a situação só piorou. Tu quer voltar um pouquinho? Tá, e aí, ali ele fica, e dali Isso. ele vai pra mala. Não, dali ele vai pra dentro do guarda-roupa. Daí ela se irrita com ele, dá com a cabeça dele, porque ele tava agachadinho, com as mãos pra trás, e aí ela levanta ele e dá com a cabeça dele no Que azulejo. é aquele quebrado do Que é aquele azulejo. que tá quebrado, isso. Tá. Daí ela levanta ele, joga ele pro lado, e aí ela dá com a cabeça dele no coisa do vaso. Daí eu vou me meter. Tá, como é que ele não sangra aí? Ele não sangrou. A única coisa que ele tava, pra não mentir, esse lado aqui do rosto do Miguel tava tudo roxo e inchado. Daí eu falei pra ela parar. Só que, por incrível que pareça, a senhora não folga nisso, mas alguém veio no meu ouvido e falou que ele ia morrer. Daí eu falei, oi, Yasmin, o Miguel vai morrer. Daí ela falou, eu falei pra ela, e se ele morrer? Ela falou pra mim que se ele morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Eu falei, então tá. Só que eu não tinha mais o que fazer, porque daí, no mesmo dia, ela botou ele no guarda-roupa, no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, ele gritou, mamãe. Eu falei, lá, o Miguel tá te chamando, vai ver o que ele quer. Ela não vai. Tu lembra da reconstituição que tu fez, né? Que vocês Lembro. ficam no sofá, as duas no celular, né? Sim. Tá. O que o Miguel representava em termos de empecilho pro relacionamento de vocês? Da minha parte nada, mas eu sei que tem mensagem que eu falo. Mas da minha parte nada, porque ele um dia perguntou pra mim se eu podia adotar ele. E eu falei pra ele que sim, que eu iria adotar ele, porque ele não tem o sobrenome do pai dele. E eu também sempre tive sonho de ser mãe. Por mais que eu só gosto de mulher, eu sempre quis ser mãe, porque eu tenho 4 sobrinhos. O mais novo tem 2 anos, eu nem conheço ele. Vocês planejavam ter filhos juntas, assim, Sim. aquelas pesquisas de clínica de fertilização, Sim, tudo é pra vocês sim. terem, vocês duas, um filho. Sim, mas ele junto, porque eu nunca excluí ele.
E o gato era um filho ali pra vocês também. O gato também, porque o gato ela pegou e ela disse que era uma surpresa pra mim, que entrou dentro da casa da dona Júlia sem ela ver. Só que eu peguei e falei, não, é meu e do Miguel. É tanto que tem um videozinho que eu gravo, que ele tá fazendo carinho no gato, assim. Ah, ali é o Miguel mesmo. Ali é o Miguel mesmo fazendo carinho no gato. Que ele adorava. O nome do gato quem escolheu foi ele, que foi Thor. E aí no dia seguinte, então vocês chegam, ela bota ele na mala, vai pro Rio, né? A senhora acompanha, enfim. E aí vocês dormem e aí acordam um outro dia e fazem o quê? No dia já morreu, o filho tá no mar, né? Tá no mar. Então assim, vocês conseguem dormir aquela noite? Não, ninguém dorme. Tá. E de manhã vocês fazem o quê? A gente levanta e ela pede pra ir no mercado, que ela quer comprar algumas coisas, e ela compra pelo meu cartão. Pelo meu cartão não, pelo coisa do celular, que era só botar a senha, tudo, e passava no negocinho da maquininha. E daí depois a gente volta e ela começa a limpar. A casa, desmonta o guarda-roupa, Então vocês foram fazer o quê na rua? Fazer compra? Sim, ela foi fazer as compras. Tava com o filho morto? Com o filho morto. Mas antes ela passou no lago. Aham. Pra ter certeza que ele não tava lá. Tá. Aí, só na sequência, então a gente está falando isso no dia 29, né? Então, se vocês saíram de casa ali, a senhora Sim. diz. Aí no dia 29, então, já de manhã, às 10h26, 2 dias depois daquele relato que eu li anterior, que a senhora teria confidenciado para Yasmin, a vulga feia, que o Miguel, em tese, estava ali atrapalhando vocês, enfim, a senhora estava indignada com ele. A senhora, que ele teria terminado, enfim, o relacionamento, está aprendendo naquele contexto. A senhora, a primeira mensagem de manhã que manda para Yasmin, depois de jogarem o menino no rio, é: oi, gatinha, bom dia. E ela responde: oi, tudo bem? Tudo, e tu? E aí, de novo, às 10h26, bom dia. Bom dia. E ela responde: o sol já nasceu na fazendinha. Não, mas se eu não me engano, acho que eu não respondi essa mensagem. Mas ela tá feliz. Sim, ela tá feliz, mas eu não respondo essa mensagem, porque isso é um deboche, porque é uma música infantil. Mas é tipo uma vitória, assim, tipo, nos livramos do guri. Da parte dela foi uma vitória, da minha parte não, é tanto que eu não respondo ela. Mas assim, já que vocês vão na delegacia de polícia só à noite, tá? Sim. Como é que foi o dia de vocês, esse dia, né, que em tese seria, enfim, para qualquer mãe, né? E que, digamos que se essa mãe visse a companheira dela agredindo até a morte o filho, como é que foi esse dia entre vocês? O que vocês fizeram até ir à delegacia de polícia? De manhã, depois, ou foi no mesmo momento ou depois, ela desmontou todo o guarda-roupa. Ela mesma, que eu não sei desmontar o guarda-roupa, porque ela montou o guarda-roupa e desmontou. Algumas roupas dele, que tinha algumas coisas dele, ela botou fora. Os papelão ela também botou fora. Ela fez uma limpa na casa. Por quê? Para se caso desse alguma coisa errada, ninguém ter prova. Vocês chegaram a pensar, a planejar o que seria, o que vocês fariam o próximo passo, para onde vocês iriam? Não. Vamos supor que naquele momento que vocês chegassem na delegacia, por sorte de vocês, e quer dizer, talvez por sorte de vocês e azar do Miguel, digamos assim, não tivesse ali o Benhur, não tivesse o Segato, não tivesse o Dias, qual seria o próximo passo de vocês? O que vocês estavam planejando fazer da vida? Na verdade, nada, porque depois que ela limpa tudo, a gente vai no mercado, ela compra as coisas, ela faz o almoço e ela fala que vai de tarde, por causa que é mais fácil e é um horário bom. Mais fácil fazer o quê? Mais fácil dela enrolar no que ela ia falar, porque ela disse pra mim o que ela ia falar. Vocês combinaram em casa ou ela falou pra você o que Não, ia ela fazer? só me falou, ela disse que ia dizer que ele desapareceu há 2 dias atrás, porque ela falou que precisava fazer isso, porque senão ela não teria a casa, que está no nome da mãe dela, nem o apartamento do pai dela, que ficou no nome do Miguel. Daí ela disse que queria essas coisas pra ela. Tipo, ela pensava que ia ser deserdada, assim? Como se fosse? Isso, porque ela disse que a mãe dela não deixou a casa, parece que tá na casa, tá no nome do Miguel e o apartamento também. E ela disse que falando isso, passava tudo pra ela. Daí ela foi, arrumou tudo e depois a gente foi lá. E aí foram na delegacia, então? Sim. Aí chegaram lá e essa parte que os policiais, então,
relataram aqui, que a senhora ouviu lá na delegacia, até pelo que o Dr. Hatz, né, comentou, inclusive, com relação ao teu comportamento ali na delegacia, né, de parecer um pouco, né, desconexo, enfim. Olha, na verdade, é que muita gente aqui tira o seu da reta, entendeu? Porque ele falou com todas as letras que eu era 18, entendeu? Mas é muito bom falar a verdade, tá? Só pra deixar bem claro. Mas na hora de fazer foi gostoso, mas na hora de assumir, ninguém assume. Eu não tava 18, eu tava nervosa. Até porque eu nunca tinha visto ninguém morto. Só isso que eu tava. Eu não tava mostrando que eu era retardada, eu não cheguei lá dizendo que eu tinha autismo, eu não cheguei fazendo merda nenhuma, vou ser bem sincero. Sim. Eu cheguei lá nervosa, por isso que eu fiquei, deixei eles na frente. Por que a senhora acompanhou ela na delegacia de polícia? Porque ela surgiu com a história dizendo que se eu não fosse com ela, ela ia falar que eu fugi. Aí o que pesou mais pra mim? Então eu vou, porque se eu fugir vai piorar pra mim. Daí eu fui. E o meu celular ficou em casa, eu não levei meu celular. Tá, em algum momento ela fez alguma recomendação pra senhora de como se comportar lá na delegacia? Não, ela só pesquisou no celular dela se jogasse o corpo no lago, se tinha como ver a digital. Foi alguma coisa assim que ela pesquisou. Só isso. E depois ela foi direto, porque ela só me falou que ela ia falar, não combinou nada comigo. Nada. Realmente ela não combinou nada comigo. Ela foi e falou, e eu tava assustada, eu deixei ela falar. E quando eu queria falar o que realmente tinha acontecido, ela não deixava eu falar. Daí eu ficava quieta, porque já tava com medo. Sim. Entendeu? Eu lembro que o policial, esse militar que estava aqui falando, eu lembro que ele falou para ela falar a verdade, que a pena ia ser menor. Daí ele virou de costas, eu falei, eu vou falar a verdade. E ela falou, se tu falar, tu vai apanhar. Daí eu fiquei quieta. Então eu não conseguia falar, porque eu ia falar o que tinha realmente acontecido. Não porque eu era mais fraca ou eu estava me fingindo aquilo. Não, porque eu queria falar realmente o que tinha acontecido. É tanto que quando eles vão no apartamento e ela leva o pau porque ela realmente apanhou, eu falo que o Miguel tá no lago, sim. E ela fala, ela tá assumindo. Eu falei, eu não tô assumindo, eu tô falando o que tu fez, que tu botou o Miguel no lago. Foi isso que eu falei. Mas em nenhum momento eu sou agressiva, por isso que ninguém me prendeu. Ninguém botou o gema em mim. Entendeu? Fui pra delegacia, fiquei lá sentada, não fiquei fazendo coisa nenhuma, fiquei esperando. Porque eu sabia que tinha o vídeo que uma hora ou outra eles iam mexendo no meu celular. Veio um policial e perguntou sempre, não, me passa a tua senha. E ela falou, não passa, ela gritou do outro carro que ela tava. Eu fui lá e botei meu dedo e desbloqueei. Eu não fugi da minha prisão. Eu estava ciente.